Como eu disse, há 2 semanas atrás nós tivemos em Natal, na Conferência Nacional dos Advogados, um evento que teve a participação de quase 6 mil advogados. Esse evento é o principal evento jurídico que ocorre de 3 em 3 anos. E a cada evento deste nós temos uma palestra, um trabalho, em que nós fazemos uma avaliação do atual estágio e fazemos propostas e recomendações para que essas sejam as metas de trabalho da OAB para os próximos anos. E, nessa oportunidade, 2 conclusões foram aprovadas neste painel. A primeira delas seria fazer com que as seccionais da OAB mantenham um diálogo permanente entre a OAB e os tribunais na etapa de desenvolvimento, normatização e divulgação das práticas processuais por meio eletrônico. Isso é fundamental. Entendemos que existem já exemplos bem interessantes, como aconteceu recentemente em Goiás, tem notícia de algo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de uma aproximação para manter um diálogo permanente entre a OAB e os tribunais. E esse diálogo tem que ser mais estendido. Entendemos que essa extensão deve ocorrer numa etapa que ainda não ocorreu, que é a etapa de desenvolvimento do sistema. Não há como se conceber a possibilidade de um tribunal vir a desenvolver um sistema de gestão processual sem ouvir o seu principal cliente, que é o advogado. Não apenas o advogado, mas o Ministério Público, defensores, enfim, aqueles dos usuários. Eu presinto que essa fase de desenvolvimento ainda não conta com a interlocução adequada de todos esses atores. Um outro aspecto, e eu gostaria de somar, isso é o fato da divulgação. A OAB tem uma capilaridade imensa, que poderia dar uma visibilidade muito grande para todos esses aplicativos que vierem a ser implantados pelos tribunais. Isso está pouco explorado. Nós precisamos fazer com que os advogados entendam qual é o tempo que essas mudanças vão acontecer. A maioria desconhece. A maioria acha que essas mudanças vão acontecer efetivamente daqui a 5 anos, 6 anos. Isso tudo por uma carência de comunicação que existe hoje, para poder deixar que os advogados estejam cientes do exato estágio em que essas mudanças de fato estão acontecendo. Um outro aspecto, uma outra proposta que foi aprovada seria fomentar o uso de mídias de comunicação para ensinar as práticas processuais no meio eletrônico. Nós temos aí TV Justiça, por exemplo, que está pouco utilizada para poder fazer um papel didático nesse trabalho. A gente poderia fazer com que utilizasse recursos como o YouTube, para poder divulgar vídeos sobre as novidades que estão sendo implantadas em cada tribunais, ferramentas de ensino à distância. Tem um exemplo fantástico da Justiça Federal de Santa Catarina, que criou um tutorial do sistema IPROC para poder ensinar os advogados a utilizar. Então, está no site deles, é uma ferramenta muito boa. Acho que exemplos como esse poderiam ser replicados, porque nós viajar o Brasil afora para poder explicar o que é processo eletrônico com o público de 50, 60 pessoas é muito desgastante, enquanto nós temos mídias de comunicação em massa, somente em relação ao Web 2.0, que estão totalmente subutilizadas. Se o tribunal criasse conteúdos dessa natureza e colocasse em ferramentas de busca, a visibilidade seria espantosa e a facilidade que as pessoas teriam para poder aprender a usar também seria muito mais rápida. Vamos passar algumas críticas construtivas que a gente tem em relação ao atual estágio de implantação. Uma das maiores críticas que eu faço foi estudando a situação relacionada à normatização da Lei 11.419. Isso porque nós temos no artigo 18 que os tribunais poderão regulamentar a lei no âmbito das suas competências. Ocorre que, fazendo um estudo detido, como eu fiz, apurado, indo a cada tribunal, levantando quais são as normas que cada um já preceituou em relação ao 11.419, eu deparei com alguns números interessantes, que ainda não foram divulgados. Ou seja, cruzando numa análise todos os sistemas que foram implantados, entenda-se como sistemas, as práticas processuais que estão expostas na lei, e as normas judiciárias correlatas a essas práticas, eu deparei com um número que 26% dos tribunais que implantaram sistemas para poder tornar prática a Lei 11.419 não possuem qualquer tipo de regulamentação sobre os sistemas de processo eletrônico implantados. Isso é assustador. Então acontece a situação, por exemplo, não vou citar o estado, mas isso já é relato recorrente,
O advogado chega num determinado local, uma vara onde tem processo sem papel, e diz, por gentileza, eu gostaria de saber qual é o critério para contagem de prazo. Existe aqui uma norma de organização judiciária do tribunal em relação a isso? O serventuário diz, não, não tem. Tem um manual. O senhor quer ver o manual? Não, o manual não me interessa, eu quero ver a norma. Não, a norma não tem, mas tem um funcionário aqui, fulano de tal, que vai explicar para o senhor que a intimação vai ocorrer no dia que o advogado entrar dentro do portal do site para poder tomar ciência da informação. Então, situações como essa são complicadas, porque, na verdade, o advogado, ou qualquer pessoa que atua na área jurídica, está acostumado a interpretar a norma escrita. E se o tribunal, os órgãos do Poder Judiciário, tem na sua mão toda a infraestrutura, todo o código de programação, e não, ao desenvolver os sistemas, por melhor que sejam, não estejam atrelados à norma processual, estritamente, porque há uma formalidade por trás disso, tem que ser seguida, há um risco de ultrapassar um limite do que seja uma norma de organização judiciária e, de certa maneira, violar algum dispositivo no Código de Processo Civil. Sempre o técnico tem a obrigação de saber a fundo a lei processual brasileira. Então, esse é um aspecto que tem que ser bastante discutido, porque o poder da infraestrutura da rede, do código da programação na mão de um gestor, sem ter o cotejo da legislação processual para implantar o sistema, pode fazer com que haja, inclusive, discussões acerca de legalidade de alguns sistemas que venham a ser implantados. É algo que pode acontecer seriamente no futuro. 44% dos tribunais possuem regulamentação parcial sobre as práticas processuais por meio eletrônico implantadas. Parcial, ou seja, algumas normas foram normatizadas, outras estão implantadas, outras práticas foram implantadas, mas não estão normatizadas. E 30% dos tribunais possuem regulamentação em conformidade com sistemas de processo eletrônico implantados. Bom, e um outro problema que existe é a diversidade de padrões tecnológicos adotados pelos tribunais. Então, a situação de fazer com que em mesmo tribunal haja duas formas diferenciadas para publicar os atos processuais é muito complicado. Então, são vários casos de tribunais que existem. Um sistema de intimação pelo portal, o juizado, e outro sistema de publicação de atos de primeira instância, por exemplo, de segunda, através do Diário da Justiça Eletrônica. Então, se cria dois critérios diferenciados para uma mesma atividade. Tudo bem que a lei até assim o permite, mas o ideal seria, até acho interessante a ideia do Tribunal de Justiça de São Paulo, simplesmente abandonou a ideia de portal eletrônico e falou, não, todos os atos processuais serão exclusivamente publicados no Diário da Justiça Eletrônica. Isso elimina uma confusão muito grande. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da acessibilidade, da usabilidade dos sistemas. Um conselheiro federal nosso, membro da nossa comissão, fez um estudo muito detalhado sobre as dificuldades de configuração de browser, de plugins, applets, enfim, para acessar os sites de processo eletrônico. E nós chegamos à conclusão que há uma desconformidade total em relação a isso. Então, fazer com que os sistemas possam ser lidos em qualquer tipo de browser, em qualquer tipo de dispositivo móvel, é uma necessidade. Não estou querendo fazer propaganda, mas o dado 3C poderia ser uma boa solução se adotado em conformidade com essas ideias. E também fazer com que os gestores refletissem da necessidade de fazer com que os sites possam ser customizados para os dispositivos móveis de comunicação. É uma tendência irreversível. Outro dia eu assisti uma palestra do presidente do site Globo.com e ele afirmou que nos próximos 5 anos a internet vai ser mais acessada por dispositivos móveis de comunicação do que pelo próprio desktop. Não dá para se imaginar que é um caminho irreversível e que nós precisamos que os sites do tribunal estejam customizados para esses aparelhos móveis também.